Bom dia, crianças. Bom dia, famílias. A nossa atividade de hoje é de matemática. Está no nosso bloquinho de atividades e nós vamos falar um pouquinho sobre as figuras geométricas espaciais. Aqui nós temos um texto onde vocês podem estar lendo junto com o responsável para entender melhor. Mas, em síntese, as figuras geométricas espaciais são aquelas figuras geométricas que possuem, além da largura e do comprimento, elas também possuem uma terceira dimensão, que é a altura. Por isso, chamada de figura geométrica espacial, porque ela ocupa um lugar no espaço, além do plano, como as figuras planas que nós vimos na aula anterior, né? Normalmente, as figuras espaciais elas são formadas pela planificação de figuras geométricas, né, que a gente viu, que podem ser, por exemplo, um triângulo, um retângulo, um círculo, um quadrado, um trapézio, um losango, um hexágono. E a partir da planificação destas figuras, a gente consegue montar as figuras geométricas espaciais, tá bom? As figuras geométricas espaciais elas dividem-se em dois grandes grupos. Né? O primeiro grupo a gente chama de poliedros, que são aquelas figuras geométricas formadas somente por figuras planas, regular, digamos assim, enquanto que os corpos redondos, que é o segundo grupo, são formados também por alguma parte redonda ou arredondada, né? E os corpos redondos, eles possuem a característica particular de rolar, não é? Ele consegue rolar quando está posta sobre uma superfície plana. Aí aqui nós temos alguns exemplos destes sólidos geométricos, né? Já classificados. Poliedros. Quais são os poliedros mais comuns que nós conhecemos? O prisma, a pirâmide, o paralelepípedo, desculpa, ou também bloco retangular, né? E o cubo, né? Esses quatro são os mais conhecidos. Lembrando que aqui nós temos um prisma. Este prisma ele tem o nome de prisma de base triangular, porque as suas bases, tanto a base superior quanto a inferior, ela é um triângulo, não é? Aqui nós temos uma pirâmide de base hexagonal, porque a sua base é um hexágono, tá? E eu estou falando isso porque na aula passada nós fizemos a montagem de alguns sólidos e o prisma que vocês montaram não era esse prisma aí. Era um prisma de base quadrangular, né? Onde a base dele era um quadrado. E tínhamos também a pirâmide, né? Se eu não me engano, a pirâmide era a mesma, de base hexagonal. Mas também tem pirâmide de base triangular, pirâmide de base quadrada, pirâmide de base hexagonal, de base heptagonal e assim vai, tá bom? Todos estes sólidos que estão nessa primeira linha, eles são chamados de poliedros, né? E eles não rolam, tá bom? Já os corpos redondos, os principais são estes que aqui estão. O cilindro, a esfera e o cone. Na aula anterior nós montamos tanto o cilindro quanto o cone, não é? E a sua principal característica é rolar, né? Ou seja, colocada na superfície plana, eles vão conseguir rolar nessa superfície. Dentro do conjunto de todos os poliedros, existem dois grupos muito importantes. O da prisma, que a gente já viu aqui, né? E o das pirâmides, como eu já falei. Existem vários tipos de prisma, vários tipos de pirâmides, que quando nós voltarmos às nossas atividades presenciais, nós vamos poder manipular esses tipos e ver as suas semelhanças e diferenças, tá bom? Temos uma atividade bem simples, que vocês vão completar, né? Tipo, número 1, complete as frases escrevendo o nome dos sólidos geométricos correspondente. Letra A, uma bola de futebol. Lembra que sólidos que estão aqui? Você vai ver com que parece, qual deles mais parece com a bola de futebol e coloca o nome aqui na letra A. E assim vai, na letra B, C, D e E. Número 2, vocês vão assinalar as alternativas em que os dois sólidos geométricos são poliedros. Procura aqui o grupo e apenas um desses grupinhos aqui, as duas são sólidos geométricos. Você vai pintar ele bem bonito. E no 3... você vai procurar o grupo de duas figuras que são corpos redondos. Os dois são corpos redondos. Vai lá e pinta bem bonito.
E o número 3, você vai relacionar o sólido geométrico com a sua forma planificada, né? Aqui nós temos o plano, e quando a gente monta eles, eles formam estas formas aqui. Agora as formas estão misturadas. Você vai procurar. Por exemplo, quando eu monto esse plano aqui, qual é a figura que vai aparecer? Aí você vai relacionar, você vai ligar ela para a sua forma planificada, para a sua forma espacial, melhor dizendo. E aí depois, além de ligar, você vai precisar pintar as duas com a mesma cor. Se eu pintei essa de azul, eu pinto essa aqui de azul também. E aí vai escolher onde estão os outros pares e pintando cada par de uma cor diferente, tá bom? Tenham todos uma boa aula. Bom dia e dúvidas, chamem no privado.